Então fala galera, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque vamos agora ver o debate e toda a zoação e repercussão de Flamengo 4, Corinthians 0. Você vai ver o Ronaldão aí passando bastante o vexame, porque foi uma goleada, né, absurda do Flamengo para cima do Corinthians. E você vai ver a Renata Fã, você vai ver vários outros comentaristas aí falando sobre essa partida e também, claro, zoando muito o Ronaldo Giovanelli, que é corintiano, perdeu a linha também. Vamos ver. Créditos na descrição e vamos agora acompanhar juntos, né, essa repercussão aí, tudo sobre Flamengo e Corinthians, duelo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Sentimentos muito opostos, muito diversificados aqui no debate nessa segunda-feira. Começando com Rona. Ô, Dorival, dá tempo de desistir, tô te avisando. Se não assinou ainda, dá tempo, cara. Meu Deus, bebê. Deixa eu mandar um abraço pra você, bebê. Tá bem? Calma. Eu vou me lembrar disso. Aqui a banca paga e a banca recebe. Oi. Você sabia que escanteio agora é assistência? Ah, é? Virou assistência? Virou, menino. Esse final de semana virou. Mas para de desviar o foco que, bebê, 4x0 ficou barato ainda, bebê. Ficou barato. Ai, ai. Tá, vai. Dá tempo de desistir. Dá. Vai. Tristeza. O que fizeram Marco com Aurélio Cunha, o nosso Juvena. Ele sabe muito bem como demonstrar a sua amizade. Acabou de fazê-lo em rede nacional. Ai, Ronaldo, foi duro, hein? Foi difícil. Mas não foi só pra você, não. Teve gente que perdeu em casa. Né? Fazer o quê, né? Futebol tem surpresas que não são tão surpresas assim, né? Comemorando empate. Nem sempre é dia do maior treinador do Brasil, né? Tem outros que estão perto dele chegando também. Boa tarde a todos, bom almoço. Olha! É o que o pênalti não faz, né? Chico Garcia, 1-1 tá bom, gente. Na casa do Vitória, tá ótimo. Se o gênio da lâmpada aparecesse hoje, eu só ia pedir pra ele uma vitória. Eu só quero voltar a ganhar algum jogo em algum momento, sem marcha, né? O Vitória também fez um São gol. Paulo, só empata, pô. Jogou contra o Vitória e passou. Ele só quer uma vitória, mas jogou com a Vitória. Eu só queria ganhar um joguinho, só isso que eu queria, só um joguinho. Contrato humano e quer ganhar. É só empate. Né? É o seguinte, o nosso volúvel Cicinho tá on fire, tá em alta, Cicinho tá arrebentando, hein? Que coisa! Você tá com algum, assim, tem pelo menos um resquício de pena do Ronaldo hoje? E o que me deixa, sai fora! Pena e dó do Ronaldo Edu jamais. Subiu o dia. O que? Esse cara de madeira! É o volúvel. Voluvinho. Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Exatamente. Ia! E olha que a dura Ulisses nossa. Costa foi esperto. Ele que poderia ter narrado o jogo do Flamengo com o Corinthians pulou fora, né? Não, passei estresse, mas conseguimos a virada de 3-1, que foi espetacular. A assistência, sim. Nossa, quem? Escanteio. Nosso Inter, velho. Assistência, assim, eu tô feliz da vida. escanteio, né? Assistência, velho. É assistência. A gente colocou a bola. Patrick, Patrick na seleção. E Cicinho, falsíssimo o seu depoimento pro seu falsíssimo. É verdadeiro. O meu é Inter. Parabéns, Inter. Tamo Desde que ele chegou aqui, tá surfando numa onda alta, tá bem na parada. caiu já. Edu Dracena agora duplamente marcha fúnebre pelo Santos e pelo Palmeiras. Tá controlado, Renata. Boa tarde a todos. Tem gente aí que tá comemorando que o time adversário perde, velho, porque eles não sabem ganhar, não estão ganhando nada. Entendeu? Você tá comemorando que o Cruzeiro ganhou, o Santos e o Palmeiras perdeu. Mas eu sou cabuloso. Você é tudo, você é tudo. Você é tudo. Vamos olhar a tabela, gente. Precisa de pelo 3 amor pra ganhar Deus. um. Perdemos em casa assim. Nunca vai Perdemos perder. em casa assim, mas somos vice-líder, entendeu? Pô, o pessoal que só empata. E, pô, Quer dizer que hoje não tem cadeirão? Agora você tá falando Não tem cadeirão hoje? Zubeldia, agora é o melhor treinador do Brasil, Cicinho. Não, melhor. Pô, brincadeira. É igual o Abel. Pelo amor de Deus. Se ganhar mais uma, fica melhor que o Abel. Rapaz, você comparar o Abel com o Lógico. Zubeldia, Lógico. Rogério Ceni, você tá peraí. brincando? Não, você não, tá Rogério brincando Ceni é comigo? mito. Aí tá em pelo amor outro de Deus. patamar. Agora pensa no Everton Guimarães, que imaginava, vou vencer com o Galo diante do Mirassol. E aí o Cruzeiro trouxe alegria pra ele no apagar das... Olha lá que figurina é esse? Eu quero jogar com o Galo de novo, Everton.
Gravela. Se fosse eu, hein? Eu quero jogar com o Galo de novo. Oi, boa tarde. Papai! Boa tarde, muchacha. Ó, tá me preocupando porque é o seguinte: o time que tá acima do Galudo empatou com o Galudo do Mineirão. Os dois que estão abaixo, o Galudo perdeu no Z4. Tá feia a coisa. Agora o Cruzeiro, atenção. O Cruzeiro tem uma semana de acontecimentos importantes. Venceu o Vasco, tem a questão do Dudu, que pode deixar o Cruzeiro, e eu acho que a semana vai fechar com coisa maior ainda aí. Vamos observando. Estamos observando e você também. Qualquer informação é só noticiar por aqui. Falando em Capela, ele tá só observando. Não. Ele tava livre. Já montou até uma pensão por lá. Capela, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Dorival, as consequências dessa goleada, não é? Porque neste momento o Capelanes falou que chegou um presente alvinegro para o Ronaldo. Ó, o que eu sei de verdade aqui é bomba do jogo aberto. É bomba isso aqui que eu... Olha ontem. O quê? Que vai continuar o Orlando. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Eu ainda acho, do que eu ouvi ontem, que o Orlando vai ficar um bom tempo aí. Eu tô gostando do Orlando, viu, Viviana? Tô gostando do Orlando. Na marca dos 4 minutos jogados do primeiro tempo, explode a torcida do Flamengo no Maracanã, aberto o placar. Jogou muito o Hugo, pegou demais. Da parte no canto inferior direito de Hugo Souza. Alô, Hugo Souza, aquele abraço, tá no gol. Ronaldo, existe uma esperança nesse jogo chamada Hugo Souza. Hugo Souza entrega a bola, Ranieri não pega. Pedro bate no centro do gol, mas o gol tava aberto. E o Corinthians é isso aí. É Hugo defendendo e o Romero fazendo gol. 1-0 Corinthians. Alô, Hugo Souza, aquele abraço, tá no gol. Pedro marca o segundo gol dele no jogo. O quarto do Flamengo pra explosão do Maraca. Vira a goleada pra cima do Timão. O que foi, Rony? Chegou aqui a mensagem. O quê? Dorival fechou mesmo. Salve o Corinthians! Gente, esse programa não tem pra ninguém. É o seguinte, Chico Garcia, o Ronaldo tentou explicar o que aconteceu com o Corinthians e ficou um pouco nervoso além da conta. Agora é a sua vez. Não, mas eu entendi o desabafo dele, porque assim, a postura do Corinthians no primeiro tempo, especialmente, foi inaceitável, né, Renato? E quando você tem um chefe novo te olhando, eu imaginava que eles fossem correr um pouco mais. Mas assim, tem um problema na origem, né? Porque eu sei que teve a questão de esperar pelo Tite, aí por uma questão de saúde não rolou, e depois muitos dias para fechar com o Dorival, mas foram mais de 10 dias sem um comando técnico. Qual é a mensagem que você passa para o time? O que o jogador entende? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o esquema tático. Aí o clube não tem um auxiliar técnico da comissão permanente. Pega o técnico do Sub-20. O cara do Sub-20, ele não tá no dia a dia. Então ele não acompanha o clube, ele simplesmente cai de paraquedas e precisa fazer o quê? Manter o que lá estava. Mas por que tiraram o Ramon? Porque o que lá estava não estava bom. Então quando você faz esse tipo de coisa que vem lá da gestão, você não tem um auxiliar, tipo um Fábio Carilli há muitos anos, tipo um auxiliar que está ali no dia a dia. Cebola. Um Cebola, o Andrei Lopes, do clube, do Abel né? Ferreira. Não tem. Aí o cara vem do Sub-20, o cara não tá no dia a dia, ele tá treinando o Sub-20. Aí ele tem que o quê? Ele tem que montar um time para 3 jogos, 2, 3 jogos. Ganha do esporte daquela maneira, sai perdendo, e aí o Mendes tem que resolver o jogo, e depois contra o Racing do Uruguai, que também foi uma vergonha, também colaborando com o Félix Torres colaborando. Então assim, aí pega o Flamengo. A distância não é essa, tá? A distância é muito grande entre os dois times, mas eu não acho que seja tanto para ser 7-0 como quase foi o jogo. Só que se você não tem comando, os jogadores não estão sabendo para onde vão, não tem uma responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade, acontece o que aconteceu. Só uma coisinha, há poucos dias o Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Fez 4-0 agora no Corinthians. Então empatar com o Flamengo no Maracanã não é tão ruim eu sabia assim, por né? onde ela ia. Sabia por onde ela ia. Pensando assim, né? Mas você tem treinador. Mas o Corinthians não tem treinador. Esse time aí empatou com o Bahia também lá. Aqui o Bahia vem ganhando o Palmeiras. Com jogador a menos o Bahia. Vamos empatar. Mas o Bahia tava o segundo tempo com um a menos, sem o Everton Ribeiro, aquele jogo. E o time que nós mandamos lá era o Juvenil. Ô, Chico, a diferença é muito... É absurda a diferença entre os dois times. Tá Hoje, no jogo foi. Mas você acha que se você botar na ponta do lápis os elencos, você acha que a diferença é pra 4, talvez 7-0? Pênalti mandraca. Você acha que não dá pra competir com esse Flamengo? Então É uma boa pergunta. É só você olhar pra zaga do Flamengo, que tem um Léo Ortiz, por exemplo. Não, que é um pra mim é zagueiro timaço, titular de seleção. é o
melhor time do Brasil, mas eu acho que a distância não é como foi grande, esse amasso que foi no jogo. Eu discordo. Pra mim, o Flamengo completo, o Flamengo com um time praticamente titular, né? O time do Flamengo, cara, é isso aí. O Flamengo montou um time pra fazer exatamente o que fez ontem. E é exatamente, pra golear todos os times. Então o São Paulo vai tomar 4-5 também. Tudo, Chico, o time do Flamengo foi montado pra isso. O Grêmio, que é pior, que o Corinthians tomou 2 só. Nossa. Não, mas é isso. Mas o futebol acontece, cara. Só que o time do Flamengo é pra isso. O Pedro é um cara que ficou fora 7 meses, é um cara que tem que ser enaltecido. Foram 7 meses fora, o cara voltou arrebentando. Não deram uma chegada nele, não deram uma conferida na lua, nada. Não deram uma conferida. Falaram que ele montou um departamento médico em casa, até se recuperou bem. Voltou arrebentando, e não só pelos gols, mas o cara saindo da área, correndo. Mas o Corinthians não jogou, cara. Então, o Corinthians não competiu. Correndo pra dentro do gol. Mas será que não jogou porque o Flamengo não deixou? Também, mas os caras não chegaram. A marcação alta do início do jogo era absoluta. Mas aí não é, Ulisses, rapidinho, só que não é só falar do Orlando Ribeiro, aí tem que falar da zaga do Corinthians, por exemplo. Eu falei aqui, uma vergonha. Eu não falei, eu sentei a bota nesses caras. Os caras têm que aparecer. Qual chance que vocês lembram, além daquela do Carrilho, o ataque não recebe bola? Mas o que acontece é o seguinte, o Corinthians tem um problema crônico na zaga, entendeu? Crônico, assim, absurdo. O Chico escreveu um negócio antes que eu dei risada. Eu entendo, às vezes, porque o Félix Torres é o titular. Ele tem razão no lugar do Ramalho, porque... Cara, nossa, é impressionante, tomou um drible ontem. É impressionante. Não, tem tomado todo o jogo. Ele não era assim. O Ramalho entrou bem no time do Corinthians. Agora, é um time que, como o Chico disse, não tem treinador. Então você não entende o esquema tático. Qual era do Corinthians? Buraco. Corinthians, segunda bola. Bola alçada na área do Corinthians, rechaçada pela zaga. Qualquer time fica com a segunda bola. O Corinthians não tem um sistema de proteção da zaga para um jogador pegar essa segunda bola rechaçada numa cobrança de escanteio. Pode pegar todos os jogos. Chobra no pé dos caras, batem de fora, bate tudo. A bola chega no gol a todo instante, a todo momento. Então, o pior de tudo isso aí... Eles correm pra dentro do Hugo. Eles vão lá pra dentro do Hugo, lá todos eles. Pega a bola e toca pro Hugo. O Hugo tem que ser... E o Coronado entra. Coronado, você é manhaca desgramada, velho. Isso é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Uma vergonha? Eu não tenho nada contra o salário das pessoas. Cada um faz o seu contrato. Não, eu tenho tudo a ver com tudo. É uma vergonha. Você andou em campo, fez um pênalti medíocre. Agora, é uma vergonha que o Coronado tem que dar ao Corinthians. Não deu nada. Mas principal erro do Corinthians, Renata, falta de planejamento. Você vai mandar o técnico embora? Você já tem que ter conversado com ele, está praticamente fechado. Você não pode deixar essa lacuna de 10, 12 dias Meu Deus. sem treinador. Como é que nós vamos saber que o Tite ia passar mal, velho? Como é que ia saber que o Tite tava passando mal? Demorou também o Tite. Ninguém sabia que o Tite tava passando mal, velho. Agora vai que o Dorival vai lá, pega o avião, volta do Rio e passou mal. Uma velhinha também pra anunciar o Dorival. Mas nada é por acaso. Olha o Santos sem treinador, tá na zona do rebaixamento. Agora, Marco Aurélio Cunha, muito nervosismo. O Flamengo praticamente titular. Talvez o Alexandro seja titular na esquerda. Ele pode trocar o Cebolinha ali pelo Bruno Henrique em algum momento. De resto, é o Flamengo ideal. Luiz Araújo, tem o Plata, Bruno Henrique. Hoje o Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade. É mesmo. O Palmeiras tem, o Flamengo tem 3. É isso aí. Para cada posição. Tem posição que o Flamengo chega a ter quase 4 jogadores. E outra, tinha mais 4 jogadores, mais 3 jogadores do outro lado que passou pelo Flamengo. Vocês vão deixar a Inhaca do zagueiro Gustavo Henrique, o Mateuzinho e o Hugo que salvou o Corinthians, que era pra ser mais. Marco Aurélio Cunha, a gente já tá acostumado. O que é, Tite? Eu tenho também. Rapaz. É isso aí. O sentimento tá aflorado hoje. Aqui, quando o pessoal tá nervoso, ele deixa falar, porque desabafa. Você acha que eu tô um pouco nervoso? Como médico, eu entendo, precisa desabafar. Muito obrigado, doutor Vitor. Agora, O senhor é contra o Zubeldia, pô? eu não, sou a favor. Agora, o que fica claro é que nós temos dois treinadores da nova geração espetaculares brasileiros. Rogério Ceni e Felipe Luiz. E a gente não está falando disso. Tem o Rogério Ceni a ver agora também com a derrota do Corinthians de 4. Aí o senhor me deixa Roger Machado. Amenizou a sua dor. O mito te ajudou. Melhorando, aí o senhor deixa o pior. E ainda o Roger Machado, que tem mostrado um trabalho muito convincente no Inter. Então nós temos que olhar também que temos brasileiros para serem colocados em times importantes no Brasil. Não precisamos importar tanta gente, nem tanto jogador. Tem time que joga com 6 estrangeiros, 7 estrangeiros. As vagas dos brasileiros estão ficando cada vez menores. Isso não é preconceito, nem nenhuma situação para impedir que venham jogadores bons jogar no Brasil. Mas está um exagero. A nova safra, e aí o São Paulo está mostrando que pode colocar novos jogadores, melhora muito com menos jogadores estrangeiros. Então,
precisamos pensar muito no futebol. Corinthians perder do Flamengo, absolutamente normal. Sem treinador, absolutamente normal. Ainda sem o Depay, que saiu machucado, saiu meio time do Corinthians. Então, Mas é normal tomar 4-0? nunca é normal tomar 4-0, mas pro tamanho do pênalti Flamengo... mandracoso, né? Pro tamanho do Flamengo e pro pouco futebol desse Corinthians e agora, eu acho que ficou na conta, ficou bom, ficou barato. Ficou barato. 4-0? Ficou barato. O 4 gols foi de pênalti, pô. Mas ficou barato. E não foi pênalti. Se fosse o de pênalti, E não foi seria E o outro da em outros trave, momentos. aquele, Pô, não foi quase. pênalti. Mas a questão é que um momento como esse, um time grande como o Corinthians, o que tem que fazer? O jogador grande tem que assumir a responsabilidade. A questão é que o corintiano, eu bato nessa tecla, paga muito pau pro Depay. O Depay decide contra o Sport Recife e aí? Tomou pancada, mas ele não chamou a responsabilidade. Ele nunca jogou bem contra time grande. Ele nunca jogou bem contra time grande. Então assume a responsabilidade, chama os caras lá. Nós não temos um treinador, mas vamos aqui nos juntar, chama o zagueirão lá e posiciona os caras. Cadê os jogadores grandes? Depay no São Paulo? Não gostaria. Não gostaria. É que o Corinthians perde. O Corinthians perde, é porque o sistema defensivo, o Corinthians ganha, é porque o Depay decidiu. Decidiu porque os caras correu pra ele. Porque ele não corre, ele não aparece. Então, o Corinthians tá sem treinador. Se contradizendo, sozinho ele não vai resolver. Sozinho ele não resolve. Mas só que quando precisa dele, ele não joga. Mas sozinho ele não vai resolver, nunca que ele vai resolver. Não, mas só que ele tem que corresponder. O time tá mal. Vai lá e ajuda os caras lá atrás. Cadê ele? Aí sai lá, torceu o pé na formiga, sai. Tá de brincadeira. Só uma pergunta. O cara joga muito, joga muito. Me cita 2 jogos legais do Corinthians desse ano. 2 jogos que o Corinthians, nossa, empolgou. Contra o Vasco, que o Depay arrebentou, mas era o Vasco aniquilado. Que já demitiu o técnico. Que sentou a mamona, o Léo Ortiz sentou a mamona no Mendes, velho. Por trás, velho. E coisa que o Corinthians não fez. O Corinthians não chegou. Então você gostou disso, do Léo Ortiz? O Yuri apanhou, o Mendes apanhou, teve que sair. E os meus zagueiros lá tocando a bola pro Hugo. Vá pro inferno! Não, eu tô de acordo com o Cicinho também. O Depay tem que chamar a responsabilidade. Ele chamou! Ele apanhou! Ele apanhou o jogo todo! E o juiz só fazia assim. Mas que jogo todo vocês saíram no primeiro tempo? É nítido que o Corinthians... O Corinthians, tá ruim. Fica todo mundo ali atrás, irmão. Não toma mais gol, fecha a casinha. O Carrillo, que é o melhor jogador, estão colocando na lateral, pô, como ponta. Coloca ele no meio. Ele tava decidindo pro Corinthians. Aí coloca ele lá na ponta, vai fazer o quê? Mas não é de hoje que o Corinthians é inferior ao Flamengo. Mas a questão é, quando teve treinador e jogador que assumiu a responsabilidade, o Corinthians se igualou. Chegou à final de Copa do Brasil. Aí agora, no momento, não aparece. Aí com o zagueiro isso, ok. E quando chegou na final, o Flamengo contratou o técnico do Corinthians. Fala que o Memphis saiu, que ele quis sair, o cara tomou pancada, velho. Mas ele não falou tomou isso. pancada, velho. O jogo todo que ele ficou em campo tomou pancada. Boa Rames, que nem tá aí no São Paulo. O Memphis é uma andorinha sozinha, que não vai fazer E tá verão. fora de posição. Sozinha, tá fora de posição, se esforça pro time. É um grande jogador. só quero saber Andorinha e Fusca tem em todo lugar. Então Memphis tem em todo lugar. Não precisa buscar lá fora. Tem aqui no Brasil. Andorinha tem em todo lugar. Pra você, põe o Rames. Sabia. Põe o Rames. Põe o Rames Rodrigues. Você elogiou o Rames. Quem vive de passada é museu. Você elogiou sim. Rapaz, elogiei o Rames, comprei caneca de outros aí, tudo, até camisa. Mas aí que tá, Everton, essa é uma boa discussão. O Corinthians é muito grande para depender de 1 ou 2 jogadores. O Corinthians, a gente já falava que o time titular era legal, mas que o elenco deixava a desejar. O Corinthians precisa se equilibrar, Everton. Vai cuidar do time. Renato, eu tenho tanta coisa para falar que eu tenho que falar rápido, eu não terei tempo para tanta coisa. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, fizemos vaquinha para pagar o estádio, vamos precisar talvez, porque ainda não assinou, fazer vaquinha para pagar o Dorival e pagar vaquinha para pagar o Depay. O Cicinho hoje não sente frio e não vai almoçar. O Cicinho não vai almoçar e não sente frio. Primeiro, que está coberto de razão, e segundo, que já jantou. Jantou o Liz, jantou o Ronaldo, jantou todo mundo. Tá certo o Cicinho. Os principais jogadores precisam pegar o jogo e botar debaixo do braço. O Alan Patrick faz isso direto no Inter. Contra time grande, contra time médio, contra time pequeno. Tô dando um exemplo aqui. Um exemplo. Então tá certo. Pelo que ganha, pelo estofo que tem, pelo rótulo que tem que resolver. Outra coisa, o Corinthians é um arame liso do cacete. O Corinthians é arame liso. Corinthians e Atlético, arame liso. Marca com os olhos. Pega o jogo de ontem aí, volta aos 13 minutos, acho que do segundo tempo. 13 minutos. Ah, por que você falou do 13? Porque eu tava assistindo e nessa hora eu falei, gente, será que o jogo parou? O Flamengo tocando bola, 13 minutos, acho que do segundo tempo. 13 minutos. Flamengo tocando bola,
E o Corinthians marcando com os olhos. Foi do primeiro, hein? Não sei, não me lembro, porque eu estava comendo e bebendo, nem lembro. Mas aos 13 minutos. Aí eu falei, sabe por que o jogo parou? O Flamengo tocando bola e o Corinthians marcando com os olhos. É arame liso o Corinthians. Arame liso. Panda, o time é panda e por isso tomou 4. Esse pênalti também não existiu não, esse pênalti no Arrascaeta. Agora deixa eu falar uma coisa, Marco Aurélio Cunha, você sabe que você tá aí porque você quer, que seu lugar é aqui. Mas ó, eu sou a favor de encher de treinador estrangeiro, eu sou a favor de encher de jogador estrangeiro. O Casares pediu para aumentar para 9 o limite de estrangeiros. Então esse não é o problema, esse não é o problema. Tá? Eu, por mim, que lotem de estrangeiros. A Argentina foi campeã mundial. Tem um jogador atuando na Argentina. Então, peraí. O problema não é esse. Para mim, que lotem e que vários... enche o futebol de jogador e de treinador. Porque não é esse o problema. Não é esse o problema. E o Júlio Casares pediu para subir para 9 estrangeiros. Então, o problema nosso é outro. Nossos treinadores estão muito abaixo, sim. E às vezes nossos jogadores também. Como o Mano disse lá no SUS, bom mesmo, vão tudo embora. Tem um monte de mediano aqui no futebol brasileiro. Obrigado, era o tempo que eu tinha, eu tentei aproveitar da melhor maneira. Aí o teu time tá no rebaixamento. É bom lembrar que Grêmio, Galo, tudo no rebaixamento, né? Ninguém fala muito, nada. Tudo na degola. Revoltado. Eu também passo por isso às vezes. Agora hoje não. Mas tamo bem. Hoje 3 anos de virada. Ô, Chico, é você. Vai rebaixar. Então, galerinha, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram um pouco mais da repercussão com o jogo aberto, mostrando muito dessa vitória do Flamengo contra o Corinthians, né? Foi 4-0, foi uma vitória espetacular, uma vitória impressionante. E você viu muita zoação com o Ronaldo Giovanelli, né? Como ele ficou irritado com o Corinthians. Dá pra entender, né? Também por que ele ficou assim. Mas é muito engraçado quando a gente vê um pouco, né, dessa resenha assim. Né, vimos que a bancada não perdoou, né? Tem São Paulino aí, Cicinho, né? Tem Sgarbi, que é São Paulino também, Dracena, que é palmeirense, perdeu, mas ainda assim zoou o Ronaldão, né? E vários outros aí que puderam fazer isso. Renata, que é internacional, zoou ele também. Então foi muito bom a gente ver esse vídeo aí, né? Claro que todo respeito ao Corinthians, mas também lembrando que foi uma goleada, né? Então a zoação é sempre válida. Até porque se fosse o contrário, também teria essa zoação com o Flamengo, a gente sabe disso. Mas a verdade é que o Corinthians está numa situação complicada, né? Eu acho que o Dorival vai chegar e vai melhorar sim esse time, porque não é um time ruim. O Corinthians tem um time bom. Se você pegar peça por peça, você vai ver que é um time que dá pra você disputar ali uma Copa, entendeu? Chegar ali pelo menos entre os 8 primeiros ali do Campeonato Brasileiro, tranquilamente, eu acho. 8º, 7º, até 6º dá pra chegar. Agora, mais do que isso, acho que dependeria mais aí de outras questões. Mas o Flamengo está realmente em um momento muito bom. E a gente agora vai ficar na expectativa, né? Expectativa de ver mais desse Flamengo. Libertadores, Copa do Brasil tem essa semana. Então, muito bom a gente ver esse Flamengo jogando bem de verdade, né? Fazendo aquilo que a gente esperava que acontecesse ano passado, quando era comandado pelo Tite, o Felipe Luiz cada vez mais surpreendendo. Então, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.